Olá, na edição do Jornalismo na Rede, vamos falar sobre poesia, romance e crônica, com um dos maiores cronistas do estado de Goiás e também do Brasil, Lucão. O Lucão é escritor, romancista, cronista, poeta também, tem uma coluna de crônica no jornal O Popular e está aqui hoje para contar como que é essa paixão pela escrita. E tem quase 500 mil de seguidores nas redes sociais e leitores também assíduos. Lucão, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer falar com você. Conta pra gente dessa sua paixão pela escrita e como que foi levar a escrita para as redes sociais. A minha paixão pela escrita começou com a leitura, isso há 20 e tantos anos, assim, no ensino médio, depois de ter desgostado da leitura completamente, aí eu redescobri a leitura. E a partir da paixão pela leitura, me surgiu essa vontade de escrever. E aí faz o quê? Acho que uns 17, 18 anos que eu comecei a brincar de escrever. E aí não cessa. Então, fala pra gente, quem não gosta de leitura, ainda tem chance de gostar de ler. E qual que é a dica que você dá? Sem dúvida, não. Essa história de que eu não gosto de ler, ela é falsa, ela é mentirosa. Sem dúvida que ela é mentirosa. As pessoas que falam que não gostam de ler estão lendo na internet as coisas que gostam, os temas que gostam. Não gosto de ler, mas é um nerd que acompanha todas as tecnologias e todos os games. Está lendo. Isso é leitura. WhatsApp hoje, né? A gente conversa pelo WhatsApp, é texto, é leitura. Claro que não estou falando da mesma leitura, literatura, uma ficção, né? Não estou falando disso. Mas é leitura, gosta de ler. Para essa turma existe uma literatura que é baseada nisso, também em tecnologia. Star Wars é isso, né? Uma ficção, uma grande ficção. Harry Potter, né? Isso é leitura. O que a gente precisa é descobrir, na verdade, o que a gente gosta, mas que a gente gosta de ler, a gente gosta. E explica pra gente, para quem ainda não entende sobre crônica, como que é fazer uma crônica? Todo mundo é capaz de fazer? Todo mundo é capaz de tentar e com certeza conseguir se tentar, né? E tiver interesse. Mas a crônica nada mais é do que um recorte sobre o cotidiano, né? Então, eu sou um cronista, eu escrevo para o Jornal Popular. Toda vez que eu vou escrever, eu fico pensando, o que eu posso escrever, o que aconteceu na minha vida nesses 15 dias que eu posso recortar e brincar de escrever sobre isso. Ou do meu passado, né? Onde é que eu posso ir no meu passado que pode me dar um caldo para eu escrever algum recorte sobre uma história. O meu avô, minha infância, meu pai, minha família. Escrever crônica é recortar um pedacinho da vida da gente, do cotidiano e tentar contar essa história para quem nos lê. Então, sua vida pessoal ajuda para escrever as crônicas? Sem dúvida, minhas memórias são minha base da crônica. Quando eu fui desafiado e convidado, né, a escrever crônica para o jornal, essa era a minha pergunta. O que eu vou colocar no jornal que eu ainda não coloquei na poesia, né, nos textos, né, no romance. E aí, de repente, testando, eu descobri minha memória, que eu sempre vendi que eu tenho uma memória péssima. Mas acabou que, paradoxalmente, ironicamente, hoje eu publiquei meu novo livro, que é um livro de crônicas baseado em memórias, infância, recordações, em fatos, né? Então, acabei queimando a língua. E, Lucão, você acabou de falar que você publicou o seu quarto livro, se eu não me engano, você já tem 4 livros. Fala pra gente um pouquinho desses livros. Tá. É romance? Qual que é o gênero? Na verdade, eu publiquei meu 5º livro agora, esse mês. Eu tenho 4 e agora com o livro de crônicas 5. Eu comecei a publicar há 6 anos, 5 anos. Fui convidado por uma editora, porque você até me fez uma pergunta antes que eu não respondi muito bem, mas a rede social não é minha casa. É um lugar que eu passo, que eu estou por ali, mas foi muito sem querer. Eu não convidei as pessoas para me seguir e me acompanhar. Elas começaram a me seguir porque eu comecei a postar alguns textos lá. Elas gostavam e começaram a me seguir. Não chamei ninguém, mas adoro que estejam comigo, né? Não chamei, mas sejam muito bem-vindos. Mas não é minha casa. Mas há um tempo a editora viu esse movimento na rede, me encontrou na rede e me convidou a publicar o primeiro livro. Eu não tinha pensado em publicar. E aí, mas gostei muito, porque eu adoro escrever. E aí publiquei o primeiro, que foi de poesia, que chama É Cada Coisa Que Escrevo Só Pra Dizer Que Te Amo. Depois publiquei o segundo, Telegramas, a convite deles de continuar publicando. Foi muito bacana e aí eu me decidi entrar de cabeça, né, na história de ser escritor. E aí hoje eu publico livros. Publiquei o Dois Avessos, meu 3º livro com um amigo muito querido, Fábio Maca. Publiquei meu 4º livro, que aí já foi um livro completamente diferente, no gênero romance.
né? Me desafiei a escrever um romance, uma narrativa longa, uma ficção. E não cansado de me desafiar, eu me desafiei a escrever um livro de crônicas, né? Já que o jornal tinha me convidado a escrever, eu já tinha um volume de crônicas, e aí agora eu estou inaugurando, para mim, esse gênero, que é o gênero de crônicas. E conta pra gente como que é essa rotina no Jornal O Popular. Você escreve aos sábados, e da onde que surge tanta ideia para todo sábado você colocar uma crônica no jornal? Eu escrevo todos os dias, das 8 às 18, e a partir das 18 eu também continuo escrevendo, mas já não é trabalho, é prazer, né? Eu brinco que eu trabalho com uma coisa que eu amo, eu trabalho das 8 às 18 lendo e escrevendo. Das 18 em seguinte, eu vou fazer a coisa que eu gosto, meu hobby, que é ler e escrever, então continuo fazendo isso. Mas para o jornal eu publico, na verdade, de 15 em 15 dias. Sábado sim, sábado não. É sempre um desafio, mas cada vez que eu publico, o desafio fica mais gostoso de ser cumprido. Fico sempre pensando, né? Eu acho que o lance da criatividade, da ideia, é muito mais da sensibilidade da gente observar mais o que acontece no nosso dia do que necessariamente ter ou não ter criatividade ou ideia. A gente tem. Acontece no nosso dia um bocado de coisas que valem a pena ser contadas. A gente que não observa, a gente que não tem essa sensibilidade. Se a gente trabalhar a sensibilidade, a gente tem história para contar todos os dias, todas as horas. Aqui eu posso contar uma história sobre isso, né? E brincar, eu posso trazer a ficção, inventar alguma coisa dentro dessa rotina, desse cotidiano. A criatividade tem muito mais a ver com a nossa sensibilidade, observação, do que um talento, um dom. Eu não acho que eu tenho esse dom, acho que eu me esforço para observar, ter uma sensibilidade. E, se eu não me engano, você tem um curso que é justamente para essa área. Fala um pouquinho por que dá esse curso. É exatamente nessa trajetória a minha trajetória na escrita. Não é fácil encontrar um jeito de escrever próprio, autoral. Eu passei por algumas dificuldades comuns, né? Bloqueio criativo, né? Medos, né? Algumas coisas assim, dificuldade de escrita mesmo da língua. Então, nesses 17 anos escrevendo, eu acabei acumulando algumas experiências minhas mesmo e também os conhecimentos que eu aprendo, que eu leio, que eu estudo, os cursos que eu faço. Porque as pessoas me pedem muito para ajudar a escrever. Me ajuda a escrever melhor, me ajuda, né? Como é que eu faço para ter uma ideia? E essas respostas, de certa forma, eu tenho baseado nas minhas vivências. Então, preparei um curso porque eu acredito muito que as pessoas podem escrever bem, escrever melhor, observando detalhezinhos pequenos, né? A gente acha que a escrita é algo muito distante da gente, mas não é. Ela é muito mais próxima da gente. A escrita já acontece na gente. Muito mais vencer as travas que a gente tem do que necessariamente ter um talento para escrever. Por isso que o meu curso até agora, no começo do ano, ele chama Destrava, Escrita Criativa, que é um curso para a gente desbloquear criativamente, sabe? Romper também os bloqueios que a gente tem, os medos, e aí arrebentar na escrita. Certo. E as redes sociais? Hoje a maioria da população, digamos assim, está conectada. Elas ainda vão para os livros, pegam e têm esse hábito de ler? É muito difícil, assim, né? O nosso povo já lê pouco, né? O brasileiro já lê pouco. E as redes sociais estão mudando muito o hábito da leitura também ainda, né? Mas quem gosta de ler livro continua lendo livro. Eu acho que o desafio é muito grande. O desafio é de continuar provando que uma boa história vale a pena ser lida, né? E aí o desafio é para o escritor escrever uma boa história primeiro, depois para o mercado, de conseguir publicar a história e colocar a história no mercado, seja no e-book, seja no audiobook, seja no livro. A história continua existindo. O formato ainda é um cenário muito confuso, assim, né? A gente não tem uma resposta. O livro vai existir daqui a 10 anos? Eu acredito que vai. E eu acredito muito que a gente pode aumentar. Na verdade, eu só acho que dá para aumentar a quantidade de leitor, porque como é muito pequena, pior que tá não fica. Então eu sou muito otimista, acredito que a gente pode mexer um pouco mais e melhorar esse público, esse mercado de leitores, ampliar ele, mas assim, com um trabalho mais bonito, mais gostoso, mais prazeroso, mostrando o tanto de prazer que existe dentro de um livro, né? E você falou do livro, de ser positivo, né, em relação ao público que gosta de ler livro. E jornal impresso? Como que você tem essa visão para o jornal impresso? O jornal impresso está morto. Gente, ele é colunista, né, do jornal impresso. Mas e o jornal já está digital, né? As pessoas já me leem, já leem os colunistas no popular.com.br. Não dá pra gente viver um romantismo de ter o jornal impresso pro resto da vida, até porque isso não é tão ecologicamente correto, né?
E hoje a gente está conectado. É claro que é uma esperteza, uma inteligência usar as redes para trazer o conteúdo para ali. Os grandes jornais do mundo já estão adaptados digitalmente, estão funcionando, assinaturas funcionando e começando a viver mais sustentável com essas assinaturas digitais, né? Com toda a proposta digital. Não dá para a gente ficar amarrado nisso, querer o impresso. Olha, eu tô com o celular na mão aqui, eu leio ele aqui, facinho, o jornal inteiro. O jornal é uma cena de domingo de manhã, você abre ele inteiro, ele tem que caber aqui. Já não está encaixando visualmente, eu gosto, mas esse nosso público jovem não vai gostar disso. A gente não pode ficar preso nisso para tentar empurrar esse jornal, vamos empurrar a notícia. Né? A notícia continua. Do veículo, independente né? do veículo. Continua. E, Lucão, para a gente encerrar aqui para o nosso público jornalismo na rede, a gente gostaria que você encerrasse com alguma crônica. Crônica é difícil. Pra gente, mas pode ser um poema? Pode ser um poema, um romance, fique à vontade. Vou tentar pegar um poema. Tem um poema que eu gosto de declamar, ver se eu lembro dele. Eu estava em Macapá, de frente ao Rio Amazonas, e um amigo me revelou que existia um rio que passa debaixo desse rio, que é tão grande quanto o Rio São Francisco. Então eu fiquei muito impressionado com 2 rios correndo ali. E aí eu escrevi o poema que chama Debaixo daquele rio existe um outro rio. E ele é assim: debaixo daquele rio existe um outro rio. Foi isso que os pesquisadores descobriram quando mergulharam mais fundo nas águas doces do norte. Eu também já mergulhei fundo nas minhas águas quando tentei encontrar o norte. E descobri que debaixo de um amor existe um outro amor, tão grande quanto um rio, tão doce quanto as águas do rio mais doce. De cima da superfície é difícil de enxergar as profundezas. A gente passa uma vida nadando no raso das nossas águas sem saber que há um oceano debaixo da gente para se banhar. Quando eu descobri o meu rio, debaixo do outro rio, aprendi que quando a gente navega sobre os nossos amores, ficar à deriva é ficar sobre o doce de todas as nossas águas. Uau! Tá aí, gente, para quem gosta de poesia, que delícia! E que criatividade, hein? Foi aquela cena, o Amazonas ali desaguando, lindo, então me inspirou. Muito obrigada por sua participação, Lucão. Parabéns pelo seu lindo trabalho. E a gente vai deixar aqui embaixo a sua rede social para quem quiser seguir e conferir mais poesias, mais crônicas, além do Jornal Popular, nas redes sociais do Lucão. Maravilha, obrigado. E se você gostou, compartilha, curte o nosso vídeo com a gente, tá bom? Valeu, um Obrigada. prazer. Sucesso. Valeu, até mais. Tá bom? Até mais.